Olá! Bem, hoje vamos falar de uma rainha santa, talvez menos conhecida. Pensamos logo em Dom Isabel de Aragão, claro, mas a nossa história é sobre Dona Mafalda, filha de Dom Sancho I. E, curiosamente, as fontes que temos sobre o irmão dela, o rei Afonso II, descrevem-no como miserável e avarento. Pronto, um contraste logo de início, não É é? verdade. E Dona Mafalda, como é que era vista? Dizem que era excepcional em beleza, em caráter, muito parecida com a irmã, Dona Teresa, e a educação dela foi entregue a Dona Urraca Viegas, lá da causa do Egas Muniz. E parece que esta Dona Urraca teve uma influência enorme, mudou os valores espirituais, mas também deu-lhe experiências mais práticas, digamos, quase como fizeram com Dona Afonso Henriques. Exato, sim. Uma preparação que foi logo testada, Uhum. porque Dona Mafalda foi prometida e casada muito nova, com Dom Henrique I de Castela. Um casamento político, claro, coisa do tutor do rei, o Álvaro de Lara. Só que houve oposição, forte oposição da Rainha-Mãe de Castela, a Dom Berengária. Por causa da consanguinidade, não foi? Alegou isso ao Papa. Precisamente. Mas antes que a anulação avançasse, o Dom Henrique morreu, tragicamente novo, só 14 anos. Então, o resultado disto tudo é que Dona Mafalda volta para Portugal, viúva, tecnicamente, mas virgem, e passa a ser tratada na corte como rainha. Curioso isso. E até o epitáfio dela sublinha essa pureza, certo? A vida dela deu uma volta inesperada. De rainha de Castela para outro caminho. Completamente diferente, sim. E que caminho foi esse depois de voltar? Há aquela ideia que se fechou logo no Mosteiro da Aruca, mas parece que não foi bem assim, pois não? Não imediatamente, pelo que sabemos. Ela viveu muitos anos com a sua aia, a tal Dona Urraca Viegas. Parece que só recebeu o véu de monja mais tarde. E o mais interessante é o papel ativo que ela teve. Quer dizer, como é que uma rainha sem reino, na prática, conseguiu ter tanta influência? Administrar bens? Exato. Administrando os domínios dela, que eram vastos, e com uma autonomia notável para uma mulher daquela época. Ela não se limitou a retirar-se. Pelo contrário, dedicou-se muito à vida religiosa, sim, mas também social. Apoiou monges, monjas, fez doações importantes a mosteiros e, talvez o mais importante, ajudou as populações locais. Como assim? Com terras? Sim, com o afuramento de terras, por exemplo. Basicamente cedia o uso da terra a longo prazo por uma renda fixa. Isto ajudava a fixar as pessoas, sabes? A desenvolver a economia local, até pequenas indústrias. Isso revela uma visão, uma visão administrativa bastante avançada. Mas claro, naquela altura, gerir terras, rendas, isso muitas vezes significava conflito, imagino. Como é que foi a relação com o rei, com o sobrinho dela, o Dom Sancho II? Houve tensões, sim, claro. Principalmente por causa de jurisdições, rendas, essas coisas. Mas as crónicas pintam Dona Mafalda como uma mediadora muito hábil. Justa, bondosa. Conseguia muitas vezes acalmar as coisas, defender os direitos dela e das comunidades sem escalar os conflitos. Uma diplomata, quase. Uma diplomata e administradora. E essa fama de boa pessoa, de justa, certamente ajudou a construir a ideia de santidade, que culmina na morte dela, não é? Morreu já muito idosa, perto dos 90 anos, em Rio Tinto. Curiosamente, depois de uma viagem para tratar de assuntos das rendas de Aroca. E a morte dela gerou logo uma disputa. Pois foi. Onde é que a iam sepultar? Rio Tinto queria, Aroca também. E é aqui que entra a parte mais inesperada, certo? A tal história da mula. Essa mesma. A solução foi original, digamos. Pegaram no caixão, puseram em cima da mula, que a própria Dona Mafalda costumava usar, e deixaram o animal escolher o caminho. E diz a tradição que a mula, sem hesitar, foi direto à Aroca. E só parou mesmo quando caiu ali junto ao altar de São Pedro, indicando o sítio. Pronto, tinha de ser ali. Que história incrível! Isso deve ter cimentado a veneração por ela de uma forma... E essa fama de santidade teve consequências séculos depois, não teve? Com a abertura do túmulo. Teve. No século XVII, abriram o túmulo dela, pelo menos 2 vezes, e há testemunhos da época, como o do cronista Frei António Brandão, a dizer que o corpo e as vestes estavam incrivelmente conservados. Intactos. Imagina o impacto disso. Uau! Isso deu imensa força ao culto popular, claro. E acabou por levar à beatificação oficial em 1793.
O Papa Pio VI reconheceu um culto que já existia há séculos. Portanto, olhando para a vida dela toda, temos uma figura que começa como infanta, quase rainha de Castela, e se torna uma administradora poderosa, uma figura religiosa central em Portugal e venerada por ser, como é que diziam, discreta, piedosa, honesta, modesta, sábia. E o que é fascinante aqui é mesmo essa mistura, não é? Vês a história real, a política, os casamentos, a gestão das terras, a fé a transformar-se. A lenda da mula, por exemplo, não apaga a vida dela, mas acrescenta-lhe uma camada de significado diferente, quase milagroso. Reflete como as pessoas a viam, a veneração que tinham por ela, percebes? Pois é, é um exemplo perfeito de como a memória coletiva funciona. Pega em factos, mistura com fé, com elementos populares e cria estas narrativas que duram séculos. E aquele detalhe da mula é tão visual, tão único, fica na cabeça, torna a história inesquecível. Sem dúvida. E isto faz-nos pensar, não é? De que forma é que estas narrativas, que estão ali na fronteira entre o histórico e o milagroso, moldam a nossa ideia do passado. E até a própria ideia de santidade, ou de reconhecimento popular. Quantas outras figuras históricas não terão também lendas associadas, talvez mais esquecidas, à espera de serem redescobertas? Fica a reflexão. Wow.